Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez, começando o dia, buscando a orientação divina para a nossa vida. Desejo um dia muito feliz para todos, mas um abraço especial para aqueles que hoje completam mais um ano de existência. O abraço da Igreja Batista da Capunga e o desejo de muitas felicidades. Hoje vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Luiz Saião, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas, em São Paulo, estudioso da Palavra de Deus, editor, escritor da Edições Vida Nova, que esteve no Recife para a Conferência Teológica da Vida Nova, e nós temos a oportunidade de ouvir a mensagem da Palavra de Deus através desse servo do Senhor. Vamos então, durante esses instantes, meditar no desejo de que aquilo que Deus tem para o seu coração possa ser útil durante esse dia. Muito bom dia, Deus abençoe a sua jornada que se inicia nesta manhã, e para iniciar esse dia, nada melhor do que pensar sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Eu estava olhando o texto bíblico e fiquei muito impressionado com uma passagem muito simples que aparece no livro de Gênesis, capítulo de número 13. A história lá é bastante interessante. Abraão, que é um dos nomes mais conhecidos da história bíblica, ele tinha sido chamado por Deus para ir para uma terra que seria uma terra bonita, uma terra cheia de leite e mel, uma terra promissora, uma terra de promessa para ele. Quando ele vai morar nessa terra, ele enfrenta algumas dificuldades, houve fome, houve problemas lá. E aí acontece que ele e o seu sobrinho começaram a se desentender. Eu sei que você sabe o que é isso, você já teve dificuldades com parentes, com amigos, com conhecidos, a coisa não é fácil. Eles começaram a se desentender para saber o que fazer naquela terra. E o que chama a atenção em Gênesis capítulo 13 é que duas vezes aparece uma expressão chamada levantar os olhos. Eu peço que você levante os seus olhos, preste atenção e veja só que lição interessante Deus tem na sua palavra para as nossas vidas. Quando a coisa complicou, quando a situação ficou difícil, a Bíblia nos diz que Ló levantou os olhos e olhou e viu a campina verde, toda a área muito bonita que se estendia para o sul, até uma localidade chamada Zoar, que era próximo do lugar onde estava a cidade de Sodoma. E Ló, movido pelo seu olhar, tomou a decisão de ir para lá. Depois disso, de Ló ter escolhido a melhor parte, a parte mais fértil, bonita, especial, interessante, nós descobrimos que logo depois, no verso 14, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, levanta agora os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então Deus ratifica a sua promessa e diz para Abraão: olha, aí está a terra que eu darei a você e aos seus descendentes. Pois é, meu querido telespectador, meu amigo, minha amiga, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como é que nós tomamos as decisões na nossa vida? Você sabe que a maior parte das pessoas, quando pensa em fazer alguma coisa, age simplesmente pelo que vê, de acordo com o testemunho dos seus próprios olhos. Nós olhamos, achamos bonito, achamos interessante, achamos atraente, e as nossas decisões são tomadas a partir de um olhar completamente humano e limitado. O que essa história começa a nos dizer é que surge um homem cuja referência é bastante diferente da nossa. Abraão vai ser um indivíduo que eu acho tão interessante. Ele era o tio de Ló. Ele tinha, vamos dizer aí, a prerrogativa. Ele podia ter tomado a decisão, mas ele deixou seu sobrinho escolher, pois ele era um homem que tomava suas decisões com base naquilo que Deus dizia. Certamente ele já havia sido chamado de louco há muito tempo atrás, quando deixou a sua terra e foi para um lugar distante, obedecendo a um chamado de Deus. E agora ele chega nesta terra e ali, na hora da controvérsia, na hora da contenda, na hora da complicação, na hora da dificuldade,
Abraão toma a decisão de deixar Ló seguir a sua própria visão e ele confia na palavra de Deus. Logo depois, Deus abre os seus olhos, pede para que ele olhe e veja a grande promessa de esperança que está diante da sua vida e dos seus descendentes. É interessante ver depois como Ló ficou em dificuldades e o próprio Abraão foi ajudá-lo numa situação muito difícil. Pois é, eu pergunto para você, como é que você toma decisão na sua vida? Será que você olha o lado financeiro, você olha o lado da vantagem, você olha o lado do prazer, você olha o lado da satisfação imediata? Ou você é sábio o suficiente para levantar os seus olhos apenas mediante a orientação de Deus? Será que você consegue entender a sabedoria que está por trás da Escritura Sagrada quando ela diz que nós não andamos por vista, mas sim nós andamos por fé, seguindo a orientação que Deus nos apresenta? Pois é, nesse novo dia, na sua caminhada de hoje, eu quero lembrar a você essa lição tão especial. Cuidado, não paute a sua vida simplesmente pela visão, por aquilo que parece ser favorável e mais interessante, mais prazeroso de imediato. Baseie-se naquilo que Deus diz, ande por fé, caminhe com base naquilo que a palavra de Deus apresenta e não simplesmente pela sua vista, por aquilo que os seus olhos podem apresentar, mas não serem realmente o melhor caminho. Por isso eu convido você a orar a Deus, a dirigir o seu pensamento ao Senhor nesse momento, no desfecho da nossa meditação desta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que agora podem ouvir a lição da tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, porque o Senhor sabe como é difícil tomar decisões com base nos teus princípios, na tua palavra, na direção dos olhos da fé, dos olhos espirituais. Ajuda-nos, ó Deus, a não caminharmos numa direção de enxergar aquilo que é superficialmente mais interessante, mas a tomar decisões baseadas na tua palavra. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém.